Mateus 13:31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Olá, a paz de Deus seja com vocês. E hoje o que eu tenho a dizer é os frutos que nós damos para o reino de Deus. Nós fomos postos no mundo, como Jesus disse, que o mundo é o campo, o Pai é o agricultor, Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos. E a palavra de Deus é a semente, como está escrito na parábola do semeador, que depois eu posso estar lendo e explicando, a parábola do semeador, mas em primeiro lugar eu queria deixar aqui o reino dos céus ele é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando nele semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Então, muitas pessoas assim que eu conheço, eu me incluo, porque Jesus disse que o reino de Deus, ele não está aqui nem ali, ele está dentro de nós, correto? E aqui está dizendo que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando nele semeou no seu campo, E ela é a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas. Então, o que eu estou querendo dizer é que aqueles que começaram a ouvir a palavra de Deus e realmente deram ouvidos de verdade, começaram a praticar, nessas pessoas foi plantada uma semente, que pode ser a menor das sementes, assim como um grão de mostarda. Mas a partir do momento que essa semente, é plantada no coração dessa pessoa, que é a palavra de Deus, se a pessoa ela continuar obedecendo, continuar crescendo espiritualmente, ela vai deixar de ser uma pequena semente, e vai se tornar uma planta que é capaz de abastecer muitas outras, criaturas, como está escrito aqui, que ao crescer é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Então, aquele que iniciou, no mundo espiritual e começou a dar bons frutos, ele simplesmente começou a evoluir, a crescer, a transmutar a sua mente, como Jesus disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai continuamente a vossa mente para que possais entender qual é a boa e perfeita vontade em Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus, ela nos disse aqui que aquele que ouve, a palavra, aqui na parábola do semeador, aquele que ouve a palavra, é aquele que foi semeado em boa terra, e é o que ouve e compreende a palavra, então dá muito fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30 por 1. Isso está no capítulo 13 também,
partir do versículo 23. Então eu posso estar lendo aqui para vocês a parábola do semeador, o capítulo 13, né? Fica do capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 23. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E a partir do versículo 10, e acercando-se dele os discípulos disseram: Por que lhes falas em parábolas? E ele respondendo disse-lhes: Porque a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Então aqui está a explicação, né, da parábola do semeador, que eu vou citar a partir do versículo 19 do capítulo 13 de Mateus. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporão. Então, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Então dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30 por um. Então, voltando ao contexto, que eu citei aqui no capítulo 13 de Mateus, a partir do versículo 31, a parábola do grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes. Mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então, a gente, pegando ali a parábola do semeador, em junção com a parábola do grão de mostarda, a gente pode entender que existem vários tipos de ouvintes, que vão ouvir a palavra de Deus, mas somente um tipo de ouvinte irá fazer com que essa pequena semente que é a palavra de Deus, que é semelhante ao grão de mostarda, ela vai semear essa semente. Sendo menor, ela vai crescer e se tornar a maior das plantas. E muitos vão repousar nessa árvore,
porque essa pessoa tem muito a oferecer. Ou seja, essa pessoa que cresceu espiritualmente, inicialmente através dessa pequena semente, ela vai abastecer outras almas, vai poder oferecer o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, através de dons que o Espírito Santo concede, que é sabedoria, que é discernimento espiritual, que é amor, que é paz. Tudo o que está descrito, basicamente os frutos do Espírito Santo, né? Está no livro de Coríntios e está no livro de Gálatas. Então, porém, mas existem outros tipos de ouvintes, né? Ou seja, aqueles que ouvem a palavra, mas não compreendem, né? Eles chegam a ouvir a palavra, mas não compreendem, porque o maligno ele vem e tira a palavra, né, do coração do homem que ouviu aquela palavra de Deus, porque aquele ouvinte, ele simplesmente ele não ouviu realmente com a intenção de buscar Deus de todo o seu coração. Ele simplesmente ouviu, mas ele dá mais lugar à voz do diabo do que à voz de Deus. Então esse tipo de ouvinte é presa fácil do diabo, né? Então essa pessoa, ela simplesmente ela não tem muito a oferecer para o reino de Deus. Ela tem a oferecer para o reino de Satanás, não para o reino de Deus, né? Porque ouvindo alguém a palavra do reino e não entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado. E essa pessoa, ela não entende, não porque ela não tem capacidade, né? Porque o discernimento e a sabedoria, ela provém de Deus, não do homem. Está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá livremente a cada um, mas peça, porém, com fé, né? Fé é outro dom do Espírito Santo. Existe um outro tipo de ouvinte, né, que ouve a palavra, né, e recebe com alegria, ele se alegra em ouvir, mas ele não tem raiz, né? Então ele crê por algum tempo, né? E assim, quando vem as aflições, quando vem as angústias, as perseguições por causa da palavra, quando vem o deserto, né? Ele se ofende e não frutifica, porque não tem raiz. Ele simplesmente, quando você vai arrancar uma planta que tem raiz, você tem que fazer um esforço muito grande para poder arrancar aquela planta, e às vezes nem consegue. Agora, quando uma planta ela não tem raiz, você vai lá, às vezes só com um dedinho você já arranca. Então, esse é basicamente o que foi semeado, né? Porém não tem raiz, né? E temos outro tipo de ouvinte, que é o que foi semeado entre espinhos, né? Esse é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então é o tipo de ouvinte que ouve a palavra, entende tudo mais, porém essa pessoa, ela dá atenção muito mais às coisas deste mundo, né? Ao trabalho, à importância, à preocupação do trabalho, às riquezas que essa pessoa possui. Isso faz com que a palavra de Deus ela fique de lado, e essa pessoa ela dá mais atenção ao que é deste mundo. E Deus diz para que nós não acumulemos tesouros no céu, né? Não, aliás, peço perdão. Jesus disse que nós não devemos acumular tesouros nessa terra, né? Mas devemos acumular tesouros no céu, porque aqui o ladrão mina e rouba, né? E aqui a traça e a ferrugem consome. Porém, no reino de Deus não. Nós devemos acumular tesouros nos céus, onde nem o ladrão mina, nem rouba, nem a traça, nem a ferrugem consomem. E tem o ouvinte, né, que foi semeado em boa terra, e é o que ouve e compreende a palavra. E então esse dá fruto. Esse dá fruto. É o que ouve e compreende a palavra, e a raiz desse realmente é forte. Então a outra parábola aqui do grão de mostarda é essa pessoa que realmente ela não se deixa levar pelas riquezas do mundo, ela não ouve a voz do diabo, ela não se deixa afligir e não desiste, né?
Não se deixa afligir ao ponto de desistir por causa das perseguições, por causa das angústias, né? Ele suporta o deserto, sempre confiando em Deus. Esse é o que foi plantado em boa terra e dá muito fruto, né? E eu torno a ler a parábola do grão de mostarda, capítulo 13 de Mateus, a partir do versículo 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Então imagina você plantar uma semente, né, no seu quintal, o seu vizinho olhar e falar: ah, cara, isso aí não vai dar nada. E ele começa a zombar de você, e você vai fazer o quê? Você vai dar ouvidos a ele, ou você vai ter fé que aquilo vai se tornar uma árvore que vai abrigar muitas aves dos céus, né? E essas aves, elas vão se aninhar ali, e essa árvore vai ter grande utilidade. Porque se você ouvir o seu vizinho, você simplesmente vai estar dizendo, vai estar fazendo o que está escrito ali. Você vai ser considerado os outros tipos de ouvinte: o ouvinte que deu voz ao diabo, né? O ouvinte que deu mais lugar às riquezas deste mundo e às preocupações dessa vida, e aquele que sofreu perseguição, angústia e se ofendeu, né? E abandonou. Ou você vai ter fé e vai olhar muito mais lá na frente. Você não vai olhar para a semente, que ela é uma semente. Você vai olhar lá na frente com a visão que essa árvore, ela vai ter um propósito muito maior do que aquela que ela tem hoje, que é abrigar muitas aves. Então, o resumo do contexto disso tudo é que o homem que ouve a palavra de Deus e realmente ouve a verdade em si, ele irá ter ele vai cada vez mais produzir cada vez mais frutos, porque aqui tá dito, porque está escrito aqui no capítulo 13, versículo 12 de Mateus, que porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado, né? Então, aquele que semeia, né, que vai semear a semente, se ele der ouvidos, por exemplo, a esse vizinho, né, que eu citei ali antes, e não semear, vai lhe ser tirado até a semente dele, que Jesus disse: porque aquele que tem se lhe dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Então, se você não frutificar, se você não pegar a palavra de Deus e praticar continuamente, renovando a sua mente, orando, jejuando, lendo a palavra diariamente, a palavra de Deus, ela vai ser arrancada de você porque você quis assim, correto? Mas aquele que ouve a palavra, esse dá muito fruto, ele abastecerá até os outros. Você terá paz e você trará paz aos outros. Você terá sabedoria para a sua vida e você terá sabedoria para aconselhar muitos. Então, entre inúmeras outras coisas, essa é a grande diferença do ouvinte distraído e do ouvinte que realmente ouve e pratica, né? Porque até está escrito, né? Se não me engano, no livro de Tiago, exatamente, no livro de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 22, que sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, então vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita na liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido,
mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito, né? Então, a palavra de Deus nos diz que quem ouve a palavra e não pratica, é a mesma coisa que você se olhar no espelho, né? Você vê quem você é. Por exemplo, meu cabelo está desse jeito, eu preciso arrumar, correto? E você sai. Você saiu, você se esqueceu de como era a sua aparência e você está dando atenção a outras coisas. O seu cabelo ele continua despenteado, correto? A palavra de Deus, ela se assemelha a isso. Quando você ouve a palavra, você vê quem você é realmente. E está posto ali na verdade, é algo que você consegue ver seu reflexo, o reflexo da sua alma, e você pode estar como se você estivesse olhando o reflexo da sua alma no espelho, sabe? No espelho espiritual. E você vai ver quem você é e você tem que arrumar aquilo ali, você tem que consertar. Entendeu? Mas se você parar de se enxergar, se analisar e você sair fora, você vai esquecer como é que você era. E a palavra de Deus, ela nos mostra quem nós somos realmente. Então, por isso que nós citamos novamente aqui que não sejais meros ouvintes, mas praticantes, né? Então, era essa palavra que eu queria deixar a vocês. E peço a vocês que vocês ouçam e reflitam e realmente não sejam um mero ouvinte. Tá? Leiam o capítulo 13 de Mateus. Estudem a parábola a parábola da semente, né? O semeador. E entendam que se vocês ouvirem e não praticarem, é porque o diabo arrancou de vocês a palavra de Deus e vocês continuarão sendo os mesmos. Se vocês frutificarem, porém vocês desistirem quando vierem lutas, angústias, perseguições, né? Se vocês desistiram, também está aqui escrito que vocês simplesmente não tiveram raiz, né? E vocês foram arrancados facilmente. E aquele que dá lugar e dá mais atenção às riquezas e às preocupações deste mundo é aquele que foi semeado em espinhos, e isso sufoca a palavra de Deus. Então não sejam esses 3 ouvintes, sejam aquele que foi semeado em terra boa, que ouve e compreende a palavra e dá muito fruto, correto? Até aqui me levou o Senhor, e eu peço em nome de Jesus que essa palavra entre dentro de vocês, que vocês possam dar muitos frutos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.